Olá pessoal, eu sou o André Terra do CLP Fácil e hoje estou gravando mais um vídeo aqui de um tema super interessante que vai fazer parte do nosso treinamento Aprenda a Programar CLP do Zero, tá? Que você pode estar se cadastrando, pode estar participando desse treinamento através lá do nosso site www.clpfacil.com.br. Então, pessoal, o tema que nós vamos estar falando aqui, que eu vou estar apresentando, que faz parte desse treinamento, é sobre a entrada rápida do CLP, tá? Onde você pode fazer a conexão de um encoder para fazer leitura de posição ou fazer uma contagem de uma metragem. Enfim, ou de repente, um exemplo também, sei lá, conforme uma determinada posição você executar uma operação, um aplicador de cola, não sei, enfim. É para demonstrar como funciona uma entrada rápida, né? A utilização de um encoder no CLP. Então aqui rapidamente eu só vou mostrar para você, tá? E isso vai ser explicado dentro do nosso treinamento, o que você vai estar vendo. Então, a gente vai estar apresentando desde a parte que você vai precisar saber para fazer a configuração de hardware, para estar funcionando, fazendo funcionar o encoder, né, a leitura do encoder. Então está aqui ó, uma CPU que a gente vai usar no exemplo, que é a 1214C. Né? Vamos aprender a fazer a configuração do High Speed Counter, né, que é o contador rápido, né, do CLP. Como fazer essa configuração de hardware. Então, vamos configurar, vamos fazer a ligação do encoder e depois vai vir a parte de configuração do bloco para você ter a leitura do encoder via programa. Aqui está um exemplo dos blocos que a gente vai estar utilizando. Tá? Por exemplo, aqui o teste de funcionamento da interrupção de hardware. Tá? A gente vai falar sobre a interrupção de hardware. Usando a entrada rápida. No caso da interrupção de hardware, pode ser tipo quando você tem um exemplo, um aplicador de cola. Sei lá, e aí você tem esse encoder girando, contando uma determinada metragem, e de repente, conforme as medidas que você selecionar, ele vai disparando esse aplicador de cola. Então pode ser uma interrupção de hardware. Depois a gente vai ter o bloco que faz o controle da entrada rápida. Então a gente vai explicar como vai funcionar esse bloco do controle da entrada rápida. Depois tem também a lógica de zeramento do encoder, da posição do encoder. Depois a leitura dos pontos do encoder via entrada rápida. Conversão de leitura em pontos do encoder para uma variável do tipo real. Aí a gente vai ter o cálculo da relação de pontos por volta do encoder. Né? Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar um encoder de 360 pontos. E por último, o cálculo da medida de deslocamento do encoder, ou um contador de metros. Né? A gente vai, no exemplo que a gente vai passar no treinamento, você vai aprender a mexer ele com duas possibilidades aqui. Ele funcionando como um contador de metro, ou então acionando uma interrupção rápida, uma interrupção de hardware, conforme a leitura de posição do encoder. Tá? Então, vai ser uma coisa super legal, super interativo. Você vai ver o exemplo real, você vai ver o encoder funcionando realmente. Tá? Aqui, só para você ter uma ideia, vamos mostrar aqui a leitura do encoder, como a gente está online aqui, o encoder, vou mostrar aqui, girar ele aqui, para você ver o funcionamento, a leitura dele, né? Um encoder de 360 pulsos. Aqui o nosso posicionamento, aí ele está com a opção de zeramento. Então, cada volta que eu der aqui, ele vai executar o zeramento dele. Tá? Então, a gente vai ver essa opção, é a opção de conta metro. Então, vai ser uma coisa super legal, pessoal. Então, quem quiser participar desse treinamento, vá lá, se inscreva o seu e-mail em clpfacil.com.br e você vai lá, você vai receber um e-mail dos procedimentos de como participar desse treinamento aí para a gente você aprendendo várias coisas. Esse treinamento não é só sobre encoder, ele tem várias coisas sobre a parte de programação do CLP. Então vai lá e confere que está muito legal. Então valeu, muito obrigado e até mais.